Boa noite, pessoal. Que alegria estar com vocês aqui. Eu, Dr. Gustavo Franklin, começando esse projeto voltado principalmente para pessoas, para cuidar de pacientes. E vai ser muito legal contar com vocês essa trajetória. O objetivo é principalmente a gente informar sobre a doença de Parkinson, né, Gustavo? Isso. E além dessa informação... Olá, Elaine, obrigado. Além dessas informações, nós montamos um programa que vai ser muito legal que vocês acompanhem, que a gente vai falar desde sintomas, diagnóstico, tratamento, acho que o Gustavo já fez a introdução, e depois físio, fono e, por último, direito dos pacientes. Eu acho que a gente podia começar, Gustavo, só gostaria de trazer um dado, você me permite? Com toda certeza, pode falar. Pessoal, doença de Parkinson é uma das coisas mais intrigantes e desafiadoras, porque é uma doença que já é descrita na humanidade há bastante tempo, tá? Mas o relato de Parkinson mesmo foi em 1817 com James Parkinson. Então nós completamos em 2017 200 anos da doença de Parkinson. E ainda assim os estudos e pesquisas mostram cada dia uma novidade sobre essa condição, tá certo? E a gente observa que mesmo no caminho dos pacientes, os pacientes buscam muitas informações que às vezes não são de muita confiança, de muita qualidade. Então nosso objetivo aqui hoje é começar falando primeiro de sintomas e diagnósticos, e a gente vai começar falando da trajetória dos pacientes, né, Gustavo? Exatamente. Eu antecipei a todo mundo que estava entrando aqui, né, nosso propósito, falei que vai ser uma conversa super tranquila, super calma, sobretudo muito acessível, né? A gente vai falar com clareza sobre tudo que a gente está falando, mas nosso objetivo é que seja proveitosa, né? Não somente aos pacientes, principalmente, mas aos cuidadores e todos os familiares e profissionais que, porventura, lidam com o paciente com doença de Parkinson, né? Perfeito. Muito bem. Gustavo, acho que você podia começar falando um pouquinho sobre a trajetória do paciente, né? Os pacientes com doença de Parkinson, eles geralmente fazem uma peregrinação, né, antes do diagnóstico definitivo. Então, comenta um pouquinho para a gente sobre a trajetória do paciente com doença de Parkinson. Muito legal. Eu acho que para a gente falar de forma natural, a gente tem que justamente lembrar como que é a dúvida desde o paciente quando chega, né? E geralmente o paciente característico, clássico, é aquele paciente que quando chega no consultório, ele vem com uma percepção, ou então familiar, de que um membro está um pouco mais lento, mais agarrado, mais travado. Nem sempre essa percepção inicial parte do paciente, muitas vezes parte de um familiar, né? E é muito comum até no início o familiar falar, o próprio paciente falar assim: não, mas eu estou bem, ó, minha mão como que tá, né? E a mão não exibir nenhum tremor, né? O tremor dessa forma, ele até é muito comum no paciente com doença de Parkinson, mas como a gente já sabe, ele nem sempre é presente, nem sempre está presente no momento do diagnóstico, né? Às vezes é somente o membro que está um pouco mais travado. Isso é o característico, isso daí é o clássico. E o familiar, o paciente começa a suspeitar, geralmente há uma resistência, e chega no médico, às vezes clínico, neurologista, muitas vezes não é diagnosticado no primeiro momento, né? Principalmente quando está em estágio inicial, ou então vai no médico que não é neurologista, o que não é pecado, né? A gente conseguir ter essas nuances e a gente começar a examinar o paciente e dar o diagnóstico. Então é assim que vem a suspeição, né, Diego? Agora, quando o paciente chega no consultório, geralmente como que você aborda? Eu gostaria só de salientar bastante isso, pessoal, que assim, a doença de Parkinson ela é muito conhecida pelo tremor, né, Gustavo? E na verdade a gente tem classicamente, a gente divide em dois grupos, dois subgrupos de pacientes. Primeiro, como o Gustavo colocou, um que geralmente é mais lento, ele tem algum grau de dificuldade de realizar suas tarefas, ele se sente um pouco mais travado, e um que geralmente treme um pouco mais. Então, para termos de evolução clínica de cada paciente, os que geralmente tremem mais, eles acabam vindo no consultório primeiro, né, Gustavo?
Exato. Eles tendem a procurar ajuda primeiro. Então, assim, o paciente que treme mais, como existe um estigma social muito grande com tremor, isso acaba levando o paciente a buscar um auxílio médico primeiro. Enquanto esses pacientes que são mais lentificados, eles demoram um pouco mais para o diagnóstico. E mais, a lentidão do movimento, às vezes, ela é difícil de perceber e ela é percebida, às vezes, na dificuldade de escrever. Os pacientes com Parkinson, às vezes, eles, na fase inicial, eles têm alterações tão sutis que a lentidão do movimento gera uma caligrafia muito pequena, pessoal. Então, esse é um sintoma de Parkinson que às vezes é ignorado, que hoje em dia a gente usa muito essa questão de computador, e é um sintoma denominado micrografia e que se deve à lentidão do movimento. O pessoal que chega com tremor geralmente chega mais rápido no consultório e às vezes ele tem um diagnóstico mais cedo. Então, como que a gente aborda isso no consultório? Pessoal, o diagnóstico de Parkinson, ele se baseia principalmente pelo exame neurológico. Aqui já começa uma angústia para os pacientes. Por quê? Porque o exame neurológico é realizado por uma pessoa, por um médico neurologista que esteja apto, e ele se baseia em 3 pontos. Ele se baseia na lentidão do movimento, ele se baseia na rigidez e ele se baseia no tremor. Como o Gustavo falou, aquele paciente às vezes está lento e não treme. E esse diagnóstico demora mais um pouquinho. Então, o que eu gostaria que vocês guardassem, pessoal? Que o diagnóstico de Parkinson, ele é feito principalmente na característica clínica de lentidão e rigidez. Tá, mas e quais exames que a gente pode pedir? Então, prestem bastante atenção em relação a isso, isso é uma dúvida muito frequente. Quando a gente pede um exame, pessoal, a gente quer principalmente descartar outras causas que se assemelham à doença de Parkinson. Isso até meados de 2015 era assim. Então, quando a gente pede a ressonância com um paciente com suspeita de Parkinson, o que a gente quer ver, Gustavo? A gente quer ver que não tem outro sinal neurológico de alguma outra doença, não é isso? Então, toda vez que a ressonância vem normal, pessoal, é o esperado. A gente pede a ressonância para que a ressonância venha normal. E aí começa uma segunda angústia dos pacientes, né, Gustavo? Exato. E é o fato de você pedir um exame e o exame vir normal. Então, eu gostaria que vocês guardassem que quando a gente recebe esse exame normal, geralmente a gente dá um passo, que é provar para o paciente que no corpo dele está faltando uma substância chamada dopamina, né? Então, comenta um pouquinho, Gustavo, sobre essa questão clínica que a gente faz depois de observar que o paciente tem lentidão, que ele tem rigidez, que ele tem um tremor, né? A gente vai caracterizar melhor cada um desses sintomas, eu acho importante, mas a gente pede um exame que vem normal e aí a gente precisa partir para a prova clínica, né? Perfeito. Acho muito importante, eu vou reforçar mais um detalhe. Muitas vezes o paciente vem com tremor, o paciente vem com um travamento de um membro e tem um percentual que pode chegar até 10% de pacientes que chegam no consultório com uma queixa principal, às vezes não é o único sintoma, mas com uma queixa principal de dor. Então, às vezes, vem o paciente com dor no ombro ou dor no membro, muito frequente dor no ombro, e a principal queixa. Quando a gente examina o paciente, a gente encontra já sinais de bradicinesia, às vezes até um tremor, mas que não é uma queixa do paciente, tá? Isso não é incomum. Esses pacientes, muitas vezes, eles são diagnosticados com tendo um problema cervical ou uma lombalgia, quando o membro é o membro inferior, pode acontecer. E não é incomum na prática de um neurologista que atue na área de Parkinson, distúrbios do movimento, encontrar um paciente que já operou da coluna por conta de dor que teve, que era dor irradiada, às vezes, para o membro, assim, tá? Isso não é incomum. Então, dor pode ser uma manifestação que está no início, junto com a bradicinesia, mas às vezes é o principal momento, né? É a principal queixa do paciente, né? E, dando sequência ao raciocínio, quando a gente tem, então, o paciente, a gente chega no consultório, a gente vai ver essas características clínicas. E o diagnóstico de parkinsonismo vai se dar, então, vendo o paciente, examinando, através de manobras simples. A gente vai pedir para o paciente abrir a mão, fechar,
a gente vai ver os movimentos dos dedos, são coisas simples. Sobretudo para a gente ver a presença desses sinais que a gente falou, de lentidão do movimento, que a gente fala de bradicinesia, rigidez e ou tremor, que pode estar presente, é comum, mas não é obrigatório para o diagnóstico da doença de Parkinson, como o Dr. Diego disse. Agora, uma vez que a gente tem a presença desses sinais de bradicinesia, que é a lentidão do movimento, o movimento voluntário fica mais lento, mais um tremor ou uma rigidez, a gente chama de parkinsonismo. Então, para vocês que já ouviram falar sobre isso, escutaram alguém falando, parkinsonismo é só o sintoma. É esse conjunto de sintomas, que é a lentidão do movimento, mais a rigidez ou tremor. Então, na consulta, a gente já consegue saber se você tem um parkinsonismo ou não. Na primeira consulta, na primeira avaliação. Como mais de 2/3 dos pacientes com parkinsonismo, ou até 90%, dependendo da casuística, tem doença de Parkinson, quando a gente tem esses sintomas, a gente vai pensar nessa doença. É uma causa do parkinsonismo. Se eu tenho um parkinsonismo, essa doença, o parkinsonismo, sintomas, eu começo a suspeitar, então, em doença de Parkinson, a gente vai investigar se tem outros sinais suportivos de doença de Parkinson. E a gente vai começar uma investigação com um teste terapêutico com o medicamento levodopa. Se na doença de Parkinson a gente tem a falta da dopamina, eu vou dar dopamina na forma de cápsula, que é a levodopa, e vou avaliar se o paciente melhora ou não. Basicamente é isso. Eu tenho falta de um remédio, eu vou dar e vou ver se ele melhora. Como nos exames de ressonância, os exames gerais, eles dão normais, a gente faz uma avaliação e a gente tem que a doença de Parkinson responde muito bem a levodopa. A gente espera uma melhora pelo menos de 30%, mas frequentemente a gente melhora, a gente consegue uma avaliação muito maior, muito melhor, mesmo em uma consulta. Diego, quando você faz um teste com a levodopa, geralmente você faz ele com 24 horas, você faz um teste levodopa certinho, você pede o paciente voltar na próxima consulta, como que você costuma fazer? Eu gostaria só de, antes de responder essa pergunta, botaram aqui qual a diferença entre parkinsonismo e doença de Parkinson. Então, Michele, esse dado, que às vezes é uma coisa que a gente tenta colocar e muitas vezes a maneira como a gente se expressa não fica claro. Então eu vou fazer um levantamento histórico que eu quero que vocês entendam bastante isso. Quando foi descrito esse quadro de lentidão, rigidez e tremor num senhor de meia idade, por volta de 55 a 60 anos, que James Parkinson descreveu essa condição como mal tremulante. E aí, a doença, essa condição de mal tremulante, recebeu o nome de doença de Parkinson, porque foi ele que descreveu. E assim foram passando muitos anos, até que quando chegou por volta de 1968, começou a observar que um grupo de pacientes não evoluía tipicamente como descrito por James Parkinson. Tinham pacientes que, por exemplo, caíam muito, e caíam muito cedo. Tinham pacientes que apresentavam alteração de fala muito grave. Tinham pacientes que tinham alteração da motricidade dos olhos. Um outro grupo de pacientes tinha alterações cognitivas graves, realmente relevantes. E aí foram surgindo doenças que no início se assemelhavam à doença de Parkinson. E aí o pessoal falou assim, ó, espera um pouquinho, eu estou começando a observar que tem um subgrupo de pessoas que tem lentidão, que tem rigidez, que pode tremer, mas na verdade, quando os anos vão passando, principalmente os primeiros 5 anos, eles evoluem de maneira diferente. Então, surgiu o termo técnico de agrupar todo esse fenômeno de lentidão e rigidez como parkinsonismo. Então, o que é parkinsonismo, pessoal? É toda síndrome clínica caracterizada por lentidão e rigidez dos movimentos. Isso é parkinsonismo. Agora, preste atenção. Dentro desse universo parkinsonismo cabem diversas doenças, inclusive a doença de Parkinson. Tá claro?
Então, quando a gente fala parkinsonismo, a gente está querendo dizer assim, ó, você apresenta um conjunto de sintomas caracterizado por lentidão e rigidez. Entre essas causas existe a doença de Parkinson. É isso. Aí, por isso que eu comentei, eu e o Gustavo, a gente comentou sobre a levodopa. Olha que interessante. Quando chegou por volta de 1970, um remédio denominado levodopa foi desenvolvido. O que é esse tal de levodopa? Nós vamos abordar depois na nossa próxima aula. Vocês não devem perder sobre medicamentos. Mas os estudos mostraram, pessoal, que a causa da doença de Parkinson é a morte, a perda de neurônios numa região denominada substância negra. Essa região do cérebro produz essa substância denominada dopamina, que deixa os movimentos mais fluidos. Então, olha que legal. Se a doença é causada por perda de dopamina, uma estratégia de tratamento é eu tentar dar dopamina. Por esse motivo, ao dar dopamina, os pacientes apresentam essa melhora que o Gustavo falou, de no mínimo 30%. Tem paciente que chega a melhorar até 80%, principalmente nos primeiros 5 anos, quando você começa a tratar o paciente. Tá certo? Então, isso no teste do levodopa, pessoal, o que a gente quer fazer? O paciente chega no consultório, ele nunca tomou um remédio, eu examinei, tem essa síndrome clínica, eu investiguei outras causas por meio do exame de imagem, a imagem veio normal, eu dou a dopamina por meio dessa medicação levodopa. Eu espero o organismo dele absorver, reexamino o paciente com 1 hora e eu vou observar a melhora da lentidão dos movimentos e a melhora da rigidez. Tá certo? Então, o que é importante a gente ficar aqui? Que quando a gente faz esse teste, né, Gustavo? Uhum. E o paciente não apresenta essa melhora, a gente já fala assim, opa, isso aqui provavelmente é um outro parkinsonismo sem ser a doença de Parkinson. Olha que interessante. A grande maioria dos pacientes apresenta uma resposta muito significativa à terapia, ao teste do levodopa. Tá certo? Então, eu acho que esse ponto, aqui a gente já fez alguns conceitos, né, Gustavo? Eles perguntaram aqui agora se todos respondem a levodopa. Alguém perguntou, todos os parkinsonismos respondem a levodopa. É uma pergunta muito boa, Porque uma vez que a gente parte do princípio que quando há parkinsonismo há um problema na produção de dopamina, muitos parkinsonismos podem responder a levodopa sim. No entanto, aquela resposta mantida, marcada, importante, ela é característica da doença de Parkinson, pelos motivos do quê? Cada doença tem um problema, uma causa, um local onde está mais afetada. Às vezes, secundariamente, ela pega aquela região nigrostriatal que o Dr. Diego falou e pode dar uma alteração de bradicinesia, de lentidão do movimento, mais rigidez, que é o parkinsonismo. Então, muitas doenças produzem esse parkinsonismo e pode responder de uma forma maior ou menor à levodopoterapia, a terapia com a levodopa. Então, isso pode acontecer, principalmente no início. Agora, aquela resposta mantida, marcada, geralmente acontece somente com a doença de Parkinson. Mas é por isso que no início, muitas vezes, esses parkinsonismos, essas doenças que têm parkinsonismos mais raras, podem ser confundidas com a doença de Parkinson. Então, não é pecado, às vezes, um neurologista, que trabalha na área e dá o diagnóstico de doença de Parkinson. E passado 1, 2 anos, descobriram que é outro tipo de parkinsonismo, como outras doenças como a atrofia de múltiplos sistemas, a paralisia supranuclear progressiva e outras síndromes, outras doenças mais raras, que não é nosso objetivo, que podem dar sintomas semelhantes à doença de Parkinson, e inclusive tendo uma resposta parcial à levodopa. Tudo bem? Então, por isso que muitas vezes o diagnóstico pode mudar, sim, a doença de Parkinson, e descobrir depois de 3 anos que não era doença de Parkinson, porque ela mimetiza, ela faz parecer a doença de Parkinson, né, Diego?
E aqui um ponto muito importante, pessoal, que é a questão do estigma da doença de Parkinson. Então, muitas vezes os pacientes procuram a gente com lentidão, rigidez, tremor, e aí eles querem que não seja nada. Não acontece isso, Gustavo? Eles falam, podia ser nada, tá? Só que, pessoal, ninguém desenvolve esses sintomas a não ser que tenha alguma disfunção, mau funcionamento dessas células, desses neurônios produtores de dopamina. Então, clinicamente, a gente está vendo que tem algo errado, anormal acontecendo. E para nós, é melhor que seja doença de Parkinson, pessoal. Exato. Quando a gente está diante de lentidão, rigidez e tremor, a doença que melhor apresenta tratamento, que tem melhor resposta terapêutica, é a doença de Parkinson. Então, o que eu gostaria que a gente colocasse aqui, assim, muito claro? Os pacientes, às vezes, o rótulo de doença de Parkinson, eles antecipam, às vezes, uma série de problemas que não necessariamente vão chegar para todos os pacientes, que nós vamos falar em um outro momento, mas toda vez que a gente está diante dessa situação, é preferível que seja doença de Parkinson, porque essas outras formas de parkinsonismo têm má resposta às terapias de tratamento. Tá claro? Então, muito bem. Aqui eu gostaria de aproveitar, e vou pedir licença, Gustavo, para a gente fazer uma distinção, ainda pegando na questão do estigma. Pessoal, Parkinson não é só doença de idoso. Parkinson não é doença de vovozinho apenas, tá? Então, a maioria dos pacientes com Parkinson inicia aos 55 anos de idade, é uma doença que acomete mais homens, mas é uma doença que acomete uma faixa etária produtiva. 55 anos, as pessoas estão trabalhando ainda, elas não podem nem aposentar, tá certo? E, além disso, você tem um subgrupo de pacientes que começa a doença antes dos 40 anos. Então, note bem. Apesar de todo o rótulo associado à doença de Parkinson com a doença do envelhecimento, e realmente existe uma incidência aumentada com a idade, existe um subgrupo de pacientes que podem começar a doença com menos de 40 anos. Esses pacientes são denominados Parkinson precoce ou doença de Parkinson juvenil. Por que é importante a gente comentar a respeito desse grupo? Porque esse é o grupo que melhor vai responder quanto mais cedo ele começar a tratar. Então, quanto mais cedo a gente identifica, quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor a vida da pessoa. Se eu fujo do diagnóstico, o paciente fica sem tratamento, a vida é muito... A presença da lentidão, elas são fundamentais para definir uma síndrome parkinsoniana, e nós vamos, então, utilizar esse critério clínico juntamente com a resposta à dopamina para dar o diagnóstico de doença de Parkinson. Então aqui, eu gostaria que essa live é para a gente abordar principalmente os sintomas motores, que são esses sintomas que eu e o Gustavo vamos debruçar. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, né, Gustavo, agora? Cada sintoma, como impacta na vida da pessoa, como o familiar deve identificar, né? Eu acho, pode começar, escolhe aí o que você quer falar primeiro. Legal. Depois eu dou prosseguimento. A gente está entendendo agora a complexidade da doença de Parkinson. A gente começou a falar agora sobre sintomas motores. O que quer dizer isso, sintomas motores? Quando a gente fala em doença de Parkinson, a gente tem aqueles movimentos, a gente tem os sintomas relacionados ao movimento voluntário. Como assim? Eu vou mexer o braço, ou estou com ele parado, e alguma coisa acontece com o movimento. Ele tem tremor, que é um movimento síncrono rítmico, que pode ser de um membro ou do outro, dos dois, de 4 membros. Pode ter tremor do tronco. Ele pode ter essa rigidez, então é uma dificuldade o movimento. O braço está duro. Ele pode ter a lentidão do movimento, o braço está mais lento. Mas não é só o braço, é o dedo, é a fala. Tudo é movimento. Então é muito comum o movimento se manifestar com uma voz mais baixa, mais rouca, às vezes anasalada. Isso não deixa de ser um sintoma motor. Motor, relacionado ao movimento, à motricidade. Quando a gente fala na complexidade da doença de Parkinson, a gente sabe então que existem sintomas que não são somente isso. Hoje a gente vai falar mais sobre esses sintomas,
que são sintomas motores relacionados ao movimento. Eu vou começar falando da lentidão do movimento, da bradicinesia. O Dr. Diego depois vai falar sobre os outros, para a gente entender. Lentidão do movimento. O movimento voluntário fica mais lento. Então, eu estou querendo fazer o movimento de pegar um copo. Esse movimento ele se torna mais lento. Muito comumente, na doença de Parkinson, um lado é mais afetado do que o outro. Então, às vezes eu vou pegar com o braço e aquilo está difícil. Eu vou escovar o dente, aquilo está difícil. Eu vou pentear o cabelo, aquilo está mais difícil, está mais moroso, está mais lentificado. Parece que seu braço está travado. A gente começa até a fazer mais coisa com o outro braço. Isso é o comum. Vou escrever. Se eu escrevo com a mão direita e é o membro que está afetado, então a gente começa a perceber de uma forma mais precoce. Ao longo da doença, como a doença pode progredir, isso pode afetar dos dois lados, mas tende a ser de um lado diferente do outro. É que a gente chama de assimetria. Agora, lentidão do movimento das mãos e lentidão do movimento dos pés, das pernas, dos membros inferiores. Vai se manifestar com uma marcha, com um andar diferente, principalmente quando associado a uma rigidez característica dos membros inferiores. Então, para a gente ver que não é só tremer, mas também não é só um braço ficar duro. E falei também da voz. A voz começa a ficar mais baixa, mais lenta, pode ficar mais anasalada. Movimento dos olhos. Os olhos começam a piscar mais devagar. Às vezes, no início, é mais difícil da gente reparar, mas é uma coisa que já mostra para a gente o quão complexa a doença de Parkinson é. O piscamento ocular, piscamento dos olhos, ele começa a ser uma frequência muito menor do que a esperada. A expressão do rosto pode mudar. O paciente fica com menos expressão. Isso pela lentidão no movimento? Sim, mas também pela rigidez, né? Que ela acontece em todos os membros, em todos os músculos, potencialmente em todos os músculos do corpo, né? Então isso é importante para a gente ver. Às vezes o braço está lento, às vezes o rosto está parado, que a gente fala que é uma face amímica, uma face como se fosse uma estátua. O olho pisca menos, e isso é uma característica que no início é mais lenta, é mais discreta, é menos fácil de ser observada. Mas ao longo da progressão da doença, isso pode se tornar mais óbvio, mais evidente. Por isso a importância de, sob uma hipótese, uma suspeita, ir no neurologista, para que ele tente, que ele possua essa capacidade de avaliar essas nuances, né? Agora, quanto aos outros sintomas, a rigidez e o tremor, Diego, o que você geralmente espera? O tremor é realmente um capítulo à parte em Parkinson, pessoal, porque as pessoas acham que a principal causa de tremor da humanidade é Parkinson, quando não é, tá certo? Como o Gustavo chamou muito a atenção, a doença tem essa característica de não pegar o corpo todo de uma vez. Ela começa primeiro num braço, ela vai para o outro braço, ela vai para a perna, e esse fenômeno de assimetria também é observado em todos os outros sintomas, incluindo o tremor. Então, pessoal, o tremor do Parkinson, no geral, principalmente na fase inicial da doença, ele é assimétrico, ele não pega as duas mãos. Ele tende a pegar primeiro uma única mão. E por isso a história, a gente insiste tanto. Onde foi o primeiro sintoma? Porque uma vez que a gente consegue identificar primeiro um lado para depois o outro, isso favorece a possibilidade de ser doença de Parkinson, porque a doença evolui assim. Primeiro um lado, depois o outro. E o tremor, nós temos diversas manifestações do tremor. A mais comum é o fato do indivíduo tremer quando ele está parado. Essa forma de tremer enquanto está parado é denominado tremor de repouso. Está em repouso, treme. Começa a mexer, o tremor some. Isso é o clássico. Agora, pessoal, paciente não lê livro, não é verdade?
paciente, às vezes, apresenta outros sintomas que não são mais comuns. Então, o mais comum é que o indivíduo trema enquanto está parado. E como que a gente nota esse tremor? Preste bastante atenção. O tremor na fase inicial, ele é discreto e tende a pegar ou a mão, assim, ó. Muito leve, tá vendo? É só o polegarzinho. E esse tremor, às vezes, pode evoluir para a mão, um movimento que a gente chama de pronação-supinação. E, às vezes, ele pode evoluir para o braço todo, mas ele tende a ser um tremor lento. Isso é uma característica, lógico, que nós, neurologistas, que vamos observar. Mas o mais comum é esse tremor discreto. E aí, o que acontece? Os familiares falam bem assim, ó, você está tremendo, hein? O que o paciente faz? Ele é capaz de inibir o fenômeno do tremor provisoriamente. Enquanto ele está sendo observado, ele nota isso, rapidamente ele tenta inibir o tremor. E ele consegue na fase inicial. Com a progressão da doença, ele tem a perda dessa capacidade inibitória. Nós vamos deixar, tá, Gil? Nós vamos deixar. Eu querendo que todo mundo veja, todos são bem-vindos. Ele perde essa capacidade inibitória do tremor. Tá certo? Em alguns pacientes, além do tremor em repouso, ele tem o tremor na hora que ele vai realizar o movimento. Pessoal, engraçado que é essa hora que o paciente às vezes se sente limitado. Porque algum grupo, quando ele vai comer, além do tremor em repouso, ele treme na hora que ele vai comer. E aí ele derrama, por exemplo, as coisas que ele tem na colher, no garfo, na faca. E aí são as nuances, pessoal, que só quem tem familiar com Parkinson e só quem é portador da doença que sabe. Porque como o Gustavo falou, o paciente é lento. Não é verdade? E aí o paciente é lento e treme. Pessoal, às vezes utilizar um garfo e faca, almoçar em público, né, para esses pacientes é extremamente limitante. Eles têm essa dificuldade de exercer atividades que sejam precisas, porque às vezes o movimento também é contaminado pelo tremor. Tá certo? Então, é muito interessante isso, porque a gente está vendo umas evoluções interessantes. Então, ano passado, nós estivemos no congresso da Movement Disorder Society, e lá foi lançado um dispositivo. Eles lançaram uma colher para o paciente com Parkinson. A Google é um dos financiadores da pesquisa, que na hora que o cara vai tremer, a colher tem um dispositivo que aciona um bloqueio do tremor, e aí o alimento que está na colher não cai. Olha que maravilhas da ciência. Então, esse é um dispositivo que tem para melhorar a vida desse sintoma tão discreto, mas é um dispositivo que pode ser utilizado, tá certo? A maioria dos pacientes tem o tremor acometendo a mão. Raramente tem pacientes que têm o tremor acometendo a perna. Então, às vezes, o cara está em pé, a perna começa a balançar e o cara tem a sensação de um tremor no corpo todo. Tá certo? O tremor da cabeça, ele é mais raro. Existem outras doenças que dão um tremor cefálico, geralmente um tremor de ficar fazendo assim de não, mais comum, que é o tremor essencial, que é uma outra causa de tremor. E algumas vezes, infelizmente, tem pacientes que têm junto com a doença de Parkinson, tá? Outros lugares que são comuns o tremor é essa região aqui, que nós chamamos de mento, a boca. Então, o paciente está com a boca aberta, ele faz um movimento de tremer o queixo. Isso tudo, pessoal, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Nenhum paciente é igual ao outro. E durante a evolução da doença, os tremores podem se somar ou se modificar. O paciente pode começar com um tremor muito discreto, esse tremor ir aumentando. Pode surgir o tremor na região do mento, tá certo? Que é um tremor também comum. Ó, fale sobre o tremor de mento e língua, por favor. Hoje, o tremor da língua, ele geralmente é contaminação do tremor de mento, ele não é comum. Se você tem paciente que está tremendo a língua em Parkinson, é incomum, é a minoria dos casos, tá? Predomina... Um parênteses, tremor em língua no paciente com Parkinson é mais comum no paciente com parkinsonismo juvenil ou infantil. O paciente tem tremor de língua, mas realmente é muito incomum e com manifestação isolada, ou então manifestação é a minoria de paciente idoso, é extremamente incomum, a gente não espera. São algumas síndromes
específicas, umas doenças específicas que podem ter mais tremor. Nesses pacientes também podem ter mais discinesia também na língua, mais nesses pacientes infantis, né? Que a gente deixaria para outra oportunidade, que seria um mundo à parte, né? Mas foi muito bem lembrado. Pode continuar, Diego. Não, então, o que a gente fez aqui agora, pessoal? Nós caracterizamos os sintomas motores básicos. Lentidão, tremor e a rigidez. Gustavo trouxe um dado que eu gosto muito, que é o raio dessa dor no ombro, tá? Essa dor no ombro, pessoal, é realmente um sintoma muito comum que o paciente vai procurar um ortopedista e, na verdade, o ombro está congelado, a gente fala, né, Gustavo? Você vai mexer no ombro do paciente e o paciente está com aquele ombro duro, perde a amplitude do movimento, ele tem dificuldade, às vezes, de ampliar o ombro todo, tá? Esse é um sintoma comum da doença de Parkinson. Então, por que é importante a gente saber isso, pessoal? Porque quando um familiar reclamar, a gente tem que saber acolher. Não é verdade? Às vezes as pessoas reclamam, falam, você está reclamando, mas o tremor, a rigidez e a lentidão, elas existem. Tá certo? E a gente tem que acolher esse paciente e orientar. Falar, pessoal, isso faz parte da doença. Aí tá botando assim, é horrível, é verdade. E isso tende a ter alguma resposta com o tratamento. Então, não é o tópico de hoje da gente falar sobre o tratamento. Eu acho que a gente fechou essa parte dos sintomas que a gente chama de cardinais. E aí alguém perguntou sobre a marcha. Fala sobre congelamento, né? Eu acho um tópico interessante, só pontuando que isso não é o início clássico da doença. Isso é quando a gente já está com uma fase diária, uma fase que o Parkinson já tem um pouco, geralmente, mais de 5 anos. Então comenta um pouquinho pra gente, Gustavo, um pouco sobre esses outros sintomas, né? Ainda dentro do universo da motricidade. Perfeito. A marcha, como o Diego falou, não costuma ser tão afetada no início, porque geralmente os sintomas tendem a ser mais de membros superiores. Agora, lembrar, pode acontecer de ter só uma perna afetada? Com toda certeza. Não é incomum na prática de um neurologista que atue nessa área encontrar um paciente que começa com tremor de membros inferiores, uma perna. Isso pode acontecer. Então, assim, sempre que tiver suspeita, né, dirigir ao médico, inicialmente ao clínico, ao neurologista geral, não tem problema, porque a suspeição começa aí, mas não é comum. Agora, no estágio inicial, a marcha, às vezes, é totalmente indistinguível de uma marcha normal. Ao longo do tempo, a gente espera que o paciente tenha uma marcha alterada, tipicamente com uma extensão da distância de pé ao outro passo menor, que a gente fala que é uma marcha de pequenos passos. Pequenos passos. Então, é um passo pequeno, tá? Isso é muito característico, mas em estágios mais moderados. É difícil apresentar no início. Agora, ao longo do tempo, esses sintomas tendem a se agravar, a progredir, concomitantemente aos outros. Na questão da marcha, essa marcha ela pode ficar cada vez menor, mais dura, rígida, mais difícil de ser feita, de ser realizada. Pode também ter alteração do tronco, o paciente tendendo a mudar o seu eixo de gravidade, colocando o tronco para frente. Uma marcha pequena com o tronco para frente, isso é uma premissa de quedas. Isso é muito comum. Ao longo do tempo da evolução, devido aos problemas próprios, primeiros, motores, aqui a gente está falando, então da marcha, rigidez, lentidão. Veja, se o paciente desequilibrar, lembra, o paciente ele está lento, todo o corpo lento. Então o paciente está com um membro rígido, dando pequenos passos, se desequilibrar, ele está lento ainda. Então, para ele manter a posição na gravidade não cair, tem maior dificuldade. A gente vai falar depois que os pacientes podem ter outros sintomas que agravam e que podem piorar essa estabilidade postural. Então, piorar a estabilidade postural é levar a uma instabilidade postural, instabilidade da postura, tender o paciente a quedas. Isso não é comum no início da doença de Parkinson, de modo que se o paciente apresenta com quedas caindo logo no início, a gente pensa
em outras doenças causadoras de parkinsonismo. Lembrando aquilo que a gente falou, parkinsonismo, os sintomas, a síndrome clínica, os sintomas. Se o paciente já cai demais logo no início, se 1 ano, 2 anos o paciente apresenta na cadeira de rodas por não conseguir ter uma marcha adequada devido a quedas, a gente pensa em outras causas mais raras de parkinsonismo e não a doença de Parkinson, tá bom? Mas tipicamente a doença de Parkinson leva essa alteração na marcha que tende a piorar ao longo do tempo. Essa piora pode ser tão importante a ponto do paciente agarrar. Ele vai iniciar o movimento, ele agarra, ele não consegue, ele não sai do lugar. A gente fala que isso é um congelamento da marcha, ou freezing, que é do inglês congelamento. Então, quando escutarem e fazem congelamento da marcha, é isso. O paciente está parado, ele quer começar o movimento, ele não consegue, porque está congelado. Isso daí é uma consequência ao longo do tempo, da doença, do tratamento, né? E isso pode acontecer, quase sempre acontece ao longo do tempo. E isso é mais um fator que leva o paciente com doença de Parkinson moderada ou avançada a cair. Tem uma instabilidade postural, outros problemas não motores, que a gente vai falar depois, e mais o congelamento de marcha. Então, isso leva o paciente a ter uma piora da marcha, instabilidade, uma propensão a quedas, né, Diego? Isso. E além dessa questão da marcha que o Gustavo colocou muito bem, existem as alterações posturais da doença de Parkinson, né? Do mesmo jeito que afeta toda a musculatura, como o Gustavo falou, afeta também a musculatura do dorso. E esses pacientes têm uma tendência a ficar um pouco mais encurvados. Qual que é o problema, pessoal? É que toda vez que o indivíduo está mais encurvado, o eixo de gravidade dele, ou seja, o peso do corpo dele, puxa o indivíduo para frente. Agora, note bem. Eu estou botando um indivíduo com um pé lento, eu estou botando um pé que às vezes anda mais rápido que o outro, que a doença é assimétrica, atinge um lado mais do que o outro. Eu estou colocando esse indivíduo lento para virar, não só para mexer as mãos, mas para virar todo o corpo. E eu estou botando esse indivíduo rígido, endurecido. O que acontece? Esse conjunto de coisas é o que faz o paciente aumentar ainda mais, além desse congelamento que o Gustavo falou, a tendência à queda. E mais, uma vez que ele tem alteração postural, a coluna vai enfraquecer, nesse indivíduo tem mais dor. Além dele ter essa questão postural, dele ter mais dor, ele pode desenvolver outras anormalidades da musculatura osteoesquelética, como ele tem um risco maior de osteopenia, ele tem um risco maior, às vezes fica tão corcunda que a musculatura respiratória, o tórax expande menos, tá? Isso pode acontecer nos indivíduos idosos. Então, quando a gente olha, pessoal, tem um conjunto de coisas que a gente tem que orientar aos pacientes familiares. Por que isso tudo é importante? Porque, pessoal, a gente precisa ter esse conhecimento para abordagem correta. Então, uma das nossas aulas será sobre fisioterapia. E nós vamos abordar cada um desses tópicos com a fisioterapeuta Érica Tardelli, que é a responsável pela Associação Brasil Parkinson. Então, vocês não podem perder essa questão da importância da abordagem fisioterápica nesse conjunto de sintomas. Tá certo? Então, eu acho que aqui a gente encerrou não, né, que assunto nunca se encerra, mas a gente fechou essas características básicas dos fenômenos motores da doença de Parkinson. Eu acho que a gente pode aproveitar agora, Gustavo, para olhar as perguntas, né? Vamos olhar as perguntas aí que vocês colocaram. Você consegue correr aí melhor que eu? Sim. Que eu, quando corro aqui, cai o negócio. Então nós vamos responder as perguntas. Muitas pessoas falaram sobre excesso de sono, fadiga, dor. A gente vai falar mais sobre esses sintomas que não estão relacionados ao movimento nas aulas subsequentes, tá? Nas lives subsequentes. Por quê? Porque senão é muita coisa para uma live só. Então a gente dividiu os sintomas motores, que são esse tremor, rigidez, lentidão no movimento, e esses sintomas de fadiga, dor, que muita gente falou, sono,
a gente vai falar depois melhor, tá? Mas não que sejam menos importantes de forma alguma, tá? Muito bem colocado, Gustavo. Só pra gente organizar. Só vou dar uma palhinha para vocês, pessoal. Depois que a doença de Parkinson atinge cerca de 10 anos de evolução, esses sintomas que vocês mencionaram, do sono agitado, olha, a Gisane já falou, Gisane, nós vamos abordar isso na live sobre sintomas não motores da doença de Parkinson. Você não pode perder, traga a sua pergunta, que realmente é um tópico que eu pessoalmente trabalho bastante, gosto muito e impacta muito a qualidade de vida das pessoas. Então, depois de 10 anos de doença, esses outros sintomas, eles vão aparecendo e eles vão limitando a vida das pessoas. Por isso, eu e o Gustavo optamos a abordar separadamente, tá? Sua pergunta é bem-vinda, mas aguenta um pouquinho a mão. Vamos ver as perguntas de hoje dos sintomas motores. Eu vi aqui, alguém perguntou sobre PSP, que é a paralisia supranuclear progressiva, quando a gente falou lá sobre os parkinsonismos. Existem muitos tipos, né? Só para esclarecer a dúvida, na PSP, geralmente, ela é simétrica. Falaram que está totalmente certa. Isso geralmente é simétrica. Ela geralmente tem os sintomas mais axiais, mais no tronco, e menos nos membros superiores, nos 4 membros. Mas isso é uma característica usual, comum. E como o Dr. Diego disse muito claramente, nem sempre o paciente lê o livro, né? Então a gente pode ter essas diferenças e muitas vezes a confusão de uma doença de Parkinson característica clássica para os tipos de parkinsonismos atípicos. São aqueles diferentes da doença de Parkinson, tá bom? Muito bem. Eu gosto de ler isso aqui, que eu gosto do carinho do pessoal. Boa noite, parabéns pela iniciativa, Clarice. Obrigado, minha querida. Maria Ofélia, oi, minha querida. Pelotas, Rio Grande do Sul, meu pai teve Parkinson. Esse aqui eu acho interessante, Gustavo. Anubis. Tremor essencial pode ser confundido com Parkinson? Vamos comentar um pouquinho. Você comenta ou eu comento? Muito legal. Primeiro, paciente não lê livro. Então, os tremores eles podem se confundir sim. Caracteristicamente, o tremor da doença de Parkinson é diferente. Porque na doença de Parkinson a gente tem um tremor em repouso. Tipicamente, na doença de Parkinson, o tremor é assimétrico, então de um lado é diferente do outro. E isso tudo diferencia do tremor essencial, que por definição é um tremor de membros superiores e ele tem características simétricas e é um tremor de ação. Tremor de ação e postural. Então ele tem o quê? Quando tem uma doença de Parkinson, tem um tremor parado, relaxado, distraído, que pode às vezes polegar, depois tende, igual o Dr. Diego disse. Quando eu faço um movimento voluntariamente, eu quero fazer um movimento, meu tremor, não tem tremor não, melhorou. Aí o tremor para. Por quê? Porque ele fez uma postura. Isso é uma característica da doença de Parkinson. No tremor essencial, geralmente é o contrário. Você está parado, você não treme. Você eleva contra a postura, contra a gravidade, ou então, quando vai pegar um copo, colocar uma jarra, aí o tremor piora. Então, no tremor essencial, o tremor piora quando eu faço um movimento. Na doença de Parkinson é o contrário. E fora que a gente pode ter as duas coisas. Existem pacientes que têm tremor essencial e tem também a doença de Parkinson, né? Então elas podem ficar uma em cima da outra. Isso acontece e às vezes uma é mais discreta, outra evolui, né? Só para entender. Essa colocação é muito, muito interessante, pessoal, porque Parkinson acomete 1% da população mundial. É muita gente, certo? E o tremor essencial é igualmente frequente, tá? Eles acometem, às vezes, a mesma faixa etária. Agora, tem um pequeno detalhe, às vezes, né, Gustavo, que o tremor essencial, às vezes, tem uma característica um pouco mais familiar. O indivíduo tem, às vezes, alguém na família, ele já tinha um tremorzinho quando ele era jovem, né? Ele tem um avô que, não, na minha família todo mundo treme. O tremor essencial tem essa característica, às vezes, um pouco familiar, né? No final das contas, realmente existem esses pacientes que o Gustavo falou que têm, infelizmente, as duas características do tremor. Por que é importante isso? Porque muitas vezes a gente consegue tratar o tremor de repouso de um jeito e o tremor de ação de outro jeito, tá certo? A gente vai precisar, às vezes, de 2 medicações, 2 estratégias para tratar todo o fenômeno do tremor. Então, a caracterização é muito clara. É muito importante. E tem um detalhe,
vai acabar nosso tempo. Se o Gustavo me permitir, eu gostaria de abrir. Eu vou abrir de novo só para vocês verem que são os exames complementares que surgiram de 2015 para cá para ajudar a gente no diagnóstico de Parkinson. Então, não suma, só para a gente fechar esse tópico. Vamos continuar nas perguntas aqui, depois a gente retoma. A prisão de ventre e cialorreia são sintomas de evolução da doença. O que fazer? Giza, próxima live. Vida, ok. Meu caso foi a micrografia. Legal, Érida. Isso aí é o sinal da bradicinesia de rigidez começando na mão. O Parkinson é hereditário, isso é muito interessante, pessoal. A doença de Parkinson é denominada idiopática. O que quer dizer isso? A morte das células ocorre, mas nós não sabemos por quê. Então, a gente chama de idiopático. É o termo médico para isso. Um subgrupo de pacientes realmente tem uma característica genética da doença de Parkinson. No geral, pessoal, todo o nosso organismo funciona com 2 genes. Um a gente recebe do pai e um recebe da mãe. Para desenvolver a maioria dos casos de Parkinson genético, eu preciso receber um gene defeituoso do pai e um gene defeituoso da mãe. Essas doenças são chamadas de autossômicas recessivas e geralmente acontecem antes dos 40 anos. Então, por que essa pergunta é legal? Se o Parkinson iniciou por volta dos 55 anos, é improvável que ele seja um Parkinson genético, salvo raras exceções. Tá? Se ele começa antes dos 40 anos, é possível que você tenha 2 genes mutados, ou seja, 2 genes que não funcionam bem. Existem mais de 20 tipos de genes causadores de doença de Parkinson, principalmente dessas formas precoces, que aí o Parkinson realmente é genético. Mas uma coisa que você tem que ficar claro é que na maioria das vezes, o que acontece? Você casa, tem um filho, você passa o gene defeituoso para o filho, mas o parceiro passa o gene saudável, logo, na grande maioria dos casos, o seu filho não desenvolverá doença. Tá certo? Diego, então, o Parkinson hereditário, fala. Vai ter que encerrar, porque vai dar o tempo agora. Exatamente 1 hora a live vai se encerrar. Queria que você... Mas peraí, vamos esperar aparecer os 30 segundos aqui, Gustavo. Nós já vamos acabar, mas deixa só a gente abrir, só mais... Dor na perna também é normal, o Gustavo falou. É normal a doença afetar a cintura para baixo. Pessoal, quando a doença afeta para a cintura para baixo as 2 pernas, isso não é o comum do Parkinson clássico. É um sinal de alarme para a gente investigar outras doenças que se assemelham ao Parkinson, tá? E a mãe tem Parkinson e tem muita dor na coluna. Isso acontece, como nós falamos. Qual a importância do exercício físico na evolução da doença? Giza, isso aí vai ser discutido junto com a Érica na live de fisioterapia. Dor no ombro, sofria muito, o Gustavo falou, Parkinson idiopático, Parkinson Plus. Estou compreendendo, legal. Tá, muito bem. Eu gostaria do seguinte, Gustavo, você tem 10 minutos para a gente só fechar a questão dos exames diagnósticos da doença de Parkinson? Mas eu acho que vai encerrar agora, não? 10 minutos, você falou? 10 minutos? Não, então vai encerrar, a gente vai reabrir só para esse tópico. Pessoal, legal. Só para a gente... Legal? Sim. Pessoal, só para a gente fechar isso, o diagnóstico, a gente vai... A live vai encerrar agora. Eu gostaria de agradecer o carinho de cada um de vocês. Fala lá. A gente retoma agora mais 10 minutinhos da live. Todo mundo sai, volta. Todo mundo sai e volta. Então, beleza. Doutor Gustavo quer correr, estou falando aí, Gustavo. Não, é só... A preocupação é a gente cortar no meio da palavra. 10 minutos finais, pessoal. Uma coisa que a gente gostaria de pontuar. Até 2015, a gente tinha essa questão do diagnóstico de Parkinson eminentemente clínico e com a prova terapêutica com o teste levodopa. E de 2015 para cá, nós temos conseguido uma série de arsenal propedêutico, que a gente chama, né? Alguns exames que têm nos facilitado a definir o diagnóstico de Parkinson, utilizando esses exames complementares. Note bem que esses exames são complementares. O que define ainda é a clínica e ainda é a prova terapêutica levodopa. Mas eu não gostaria de deixar de passar do diagnóstico sem comentar isso, Gustavo. Você quer começar falando um pouquinho sobre exames complementares? A primeira coisa é exatamente isso que a gente tinha falado antes.
Lembrar que a gente pede inicialmente os exames para a gente descartar que não seja outra coisa, que não tenha algo a mais. Mesmo que haja uma suspeita extremamente forte de doença de Parkinson, convém a gente ver se não tem algo a mais, principalmente no paciente idoso, com várias comorbidades, porque as causas podem se interagir, as causas elas podem se somar, tá bom? Quando há dúvida diagnóstica, principalmente nos pacientes que às vezes são mais jovens, quando a gente tem alguma coisa que está em cima do muro, como assim? Paciente que está com doença tem um sintoma, às vezes é dos dois lados, alguém falou, PSP não é mais dos dois lados, é simétrico, doença de Parkinson não é, isso. A gente tenta entender um pouquinho mais. Nesses casos, a gente pede um exame específico, que é o exame do SPECT contra o DAT. Às vezes, o paciente está usando um medicamento que também causa rigidez. Existem muitos medicamentos que podem dar um quadro extremamente semelhante à doença de Parkinson. Às vezes, o uso dele momentâneo ou então o uso dele contínuo por muito tempo, como o Aldol, que é o haloperidol, risperidona, né? Esses são os mais comuns do dia a dia. Nesses casos, a gente pede esse exame do SPECT contra o DAT, que é um exame específico, caro, a gente não pede de rotina, e ele pode dar para a gente uma alusão da falta da dopamina nos receptores dopaminérgicos na região onde está afetada na doença de Parkinson. O cuidado não é para diferenciar a doença de Parkinson com os outros tipos de parkinsonismos, porque quase todos eles podem vir com alterações. E mais, existe um grupo de pacientes que não se sabe por quê. Quando a gente faz o SPECT contra o DAT, que esse exame bem específico, pode dar normal, mesmo o paciente tendo doença de Parkinson. Isso não é usual, é extremamente raro, porque a sensibilidade do exame é alta, mas isso pode acontecer, eu já tive no consultório. Aí depois você repete o exame, depois de 2, 3 anos, aparece a alteração, né? Qual que é o motivo da gente falar isso? Veja, fiz o exame, avaliei o paciente. O paciente tem parkinsonismo, tem as alterações sugestivas de doença de Parkinson. O exame deu normal. Em quem que eu confio? No médico ou no exame? No médico. Sobretudo, não só sobre o diagnóstico, mas para orientação do que fazer a partir desse exame que veio normal. Tá bom? Esse detalhe que o Gustavo trouxe, pessoal, é muito legal, que algumas medicações elas têm a capacidade de bloquear a atividade da dopamina que o nosso próprio organismo produz. Por que a gente chamou a atenção disso? Porque essa é uma causa, às vezes, frequente em pacientes idosos que estão tomando, por exemplo, Vertix, e usam essas medicações que o Gustavo falou, do haloperidol, do Aldol, da risperidona, tá certo? E aí o exame, ele vai mostrar para a gente se há ou não há real degeneração, real perda desse grupo de neurônios responsável por produzir e por captar a dopamina. Então, o SPECT-TRODAT é algo que tem crescido na nossa prática clínica. Qual é o problema? Primeiro, não são todos os lugares do Brasil que tem, não é verdade, Gustavo? Então, por exemplo, tem lugares aí, Brasil afora, que infelizmente não tem. E essa limitação também de quem lauda, que você precisa de um médico chamado especialista em medicina nuclear para laudar. E um outro detalhe foi quando alguém perguntou assim, doutor Diego, tremor essencial e doença de Parkinson pode parecer? Então, olha que legal, gente. Às vezes o tremor do Parkinson, como eu comentei para vocês, apesar dele predominar no repouso, alguns pacientes podem ter na ação. E às vezes fica difícil a gente conseguir diferenciar o tremor essencial do tremor da doença de Parkinson. Olha que legal. A gente agora tem a possibilidade de solicitar um exame que nos ajude nessa diferenciação. Tá certo? O SPECT-TRODAT também pode nos ajudar nessa diferenciação. E um outro dado interessante, pessoal, é o seguinte. Como nós falamos no início da live, a doença de Parkinson está associada à morte, perda de uma célula, de células, de uma região chamada substância negra. O que o
pessoal da radiologia fez? Eles resolveram estudar melhor a substância negra, por meio de uma técnica especial de ressonância mais aprofundada, chamada ressonância 3 Tesla, com avaliação de uma estrutura no coração da substância negra chamada nigrossomo. E aí eles foram capazes de estudar esse nigrossomo, estudar essa formação da dopamina, que tem um precursor chamado neuromelanina, e documentar que os pacientes que têm degeneração dessa estrutura, eles evoluem com parkinsonismos, incluindo a doença de Parkinson. Então, primeiro, a avaliação da presença da via dopaminérgica, a presença das regiões que captam dopamina pelo espectro que o Gustavo falou. Segundo, a avaliação da estrutura do nigrossomo por meio de uma técnica profunda de ressonância, chamada ressonância 3T, a avaliação da neuromelanina. E por último, que é o Doppler, né, Gustavo? Isso. O Doppler transcraniano. O Doppler transcraniano, comenta um pouquinho pra gente, Gustavo, do Doppler transcraniano. Da mesma forma que a gente está tentando encontrar evidências através de vários exames, a gente consegue avaliar a presença de maior ou menor atividade quando a gente vê dos receptores dopaminérgicos, mas também alterações vasculares. A gente pode encontrar alterações bem presentes na região. O que acontece? Quando a gente faz o exame do Doppler, é uma ecografia, um ultrassom, que a gente faz à beira-leito, e a gente tenta encontrar alterações na mesma região nigrostriatal que evidenciam uma maior ou menor presença de neurônios. A gente entende que quando a doença de Parkinson, o parkinsonismo, está iniciando, pelo menos 50% a 60% da carga neuronal naquela região, ela morreu já. 50% a 60%. Através desses exames, a gente consegue ver maior ou menor presença de acordo com a densidade. Com ultrassom, a gente consegue ver um exame simples, né? Mas, como eu disse, não apresenta maior sensibilidade. Então, assim, não vou fazer ultrassom à beira-leito ou ressonância. A gente falou agora que ressonância, a gente nem citou, na verdade, ressonância simples. Mas esses exames PET scan, o SPECT contra o DAT, para a gente avaliar se o paciente tem doença de Parkinson, né? Não é isso. Mas está mostrando para vocês vários utensílios, ferramentas que podem dar uma alusão quando há suspeita diagnóstica ou uma confusão diagnóstica, né? Então não é, pensei que tem doença de Parkinson, vou fazer o exame? Não, nem sempre, né? A gente viu alguém que falou assim, na Inglaterra é comum pedir o SPECT para todo mundo. Isso tem uma discussão, tá? De fazer para todo mundo, para a maioria dos pacientes com doença de Parkinson, né? Até na Inglaterra, o Dr. Andrew Lees, que é um dos maiores nomes relacionados, ele é da Inglaterra, do College de London, e ele fez um paper exatamente falando isso, falando, não, muito cuidado ao solicitar exame para todo mundo, tá? Por quê? Porque tem vários motivos. Além de você expor o paciente ao exame que tem um contraste específico, radioativo, nenhum exame é infalível, né? Tem a questão do radiologista identificar as alterações, sendo que quando há uma doença característica, né, e não existe nada 100%, seja o exame, seja a alteração clínica, então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que não se pede para ninguém. Se existisse um marcador do sangue que eu faço, tá aqui, olha, tá vermelhinho, deu doença de Parkinson, aí possivelmente a gente pediria para todo mundo. Se fosse uma coisa simples, tirar alguma coisa do sangue. Mas não é assim. Todo exame tem um preparo, tem os riscos e os benefícios. Quando o benefício ele é muito pouco, é comedido, é limitado, a gente entende que qualquer risco maior pode ser pouco oportuno, pode ser desnecessário. Por isso que a gente não pede qualquer exame para qualquer pessoa. Muito bem. Pessoal, então a gente entrou só para fazer esse comentário. Vou aproveitar só para a gente fechar o que a gente falou hoje. A doença de Parkinson, escrita inicialmente em 1817, caracterizada por esses sintomas de lentidão, rigidez, um tremor que predomina no repouso, uma doença que tem evolução geralmente lenta e assimétrica, comete mais um lado do que o outro, que é dado um diagnóstico baseado no exame neurológico que documenta a presença desses sintomas. Uma vez que a gente encontra, nós submetemos o paciente a um teste, que é o teste do levodopa, a gente dá a dopamina e observar a melhora da resposta desses sintomas em no mínimo 30%, geralmente todos mais que 50%,
E nos casos de dúvida diagnóstica, a gente tem a possibilidade de solicitar alguns exames que não serão definitivos, mas nos ajudarão a diferenciar o Parkinson, por exemplo, de tremor essencial, parkinsonismo medicamentoso. Tem um detalhe também, né, Gustavo, que você falou, que às vezes no início, alguém tinha falado, os outros parkinsonismos respondem a levodopa, às vezes no início eles têm uma resposta, né, e como você falou, eles só não têm a resposta sustentada. Então o tempo é um critério que a gente utiliza na avaliação a longo prazo, né? O paciente com Parkinson, ele tem uma evolução lenta. Se ele está evoluindo rápido, está caindo muito rápido, a doença está cometendo muito os dois lados, isso é um sinal de alarme, isso é favorável a um diagnóstico alternativo. Então, eu gostaria de todo o coração agradecer essa 1h20, o primeiro encontro do nosso projeto. Vocês foram maravilhosos, obrigado pela presença de peso, assim, foi constante, né, Gustavo? Agradecer com muito carinho o apoio da Associação Brasil Parkinson, que vai estar com a gente comentando sobre fisioterapia, fono, e nós vamos falar também sobre o direito dos pacientes com Parkinson, e a próxima live é sobre tratamento, você não pode perder, traga suas dúvidas, traga seu comentário. Você quer comentar mais alguma coisa, Gustavo? Muita gente está ainda dando algumas dúvidas aqui, colocando para a gente, perguntando. Conversem com a gente, deixe um comentário. Eu vou postar tanto no Instagram como no YouTube. Vai estar tudo. Comentem lá, tirem suas dúvidas. Não é para ficar com dúvida. Às vezes a gente não consegue responder todas aqui nesse momento. Essas mesmas dúvidas, conversem com a gente, coloca lá no Instagram, nos comentários. Fica bem tranquilos, tá? A gente vai falar muito sobre os outros aspectos da doença de Parkinson. Muitos vocês citaram. Tá ótimo, a gente vai tirar essas dúvidas. Nosso objetivo é que a gente tenha clareza no que a gente está falando, mas sobretudo que vocês possam realmente interagir, conversar com a gente e ficar agora totalmente tranquilos em saber como que está sendo feita a doença de Parkinson, o tratamento de vocês, possivelmente, ou então de um familiar que vocês conhecem e saber assim, olha, está dentro dos conformes, né? E aproveitar. Com toda certeza, vai ser proveitosa a nossa conversa em algum aspecto para vocês que lidam ou já lidaram com paciente com doença de Parkinson. Beleza, pessoal, muito obrigado. Então, até terça-feira que vem, às 19 horas, eu e o Gustavo, nós vamos falar sobre tratamento da doença de Parkinson. Então, traga suas dúvidas, vocês são muito bem-vindos. Boa noite, forte abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço.